Olá, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, sou a professora Tamílis Cândido, sou tecnóloga em radiologia e também sou especialista em docência na saúde. O tema da nossa aula de hoje é a score de cálcio por tomografia computadorizada, esse exame que consegue ali nos orientar de como anda a saúde cardiovascular do nosso paciente e consegue aí nos prever alguns riscos de eventos cardiovasculares em até 5 anos. Se você é paciente, se você é aluno, fica aqui nesse vídeo. A gente vai ter uma explicação básica e geral, mas a gente também vai ter a parte técnica para a gente poder ter um conhecimento acerca da modalidade de estudo, ok? Então vamos lá. Qual que é o objetivo? Qual é o objetivo geral desse exame? Por que ele é realizado? Bom, primeiro de tudo, é interessante que a gente entenda que esse estudo é um estudo de estratificação de risco. Como assim? O que significa isso? Como quase todo tipo de exame de rastreio, aqui como está no slide para vocês, é um exame em que a gente precisa realizar em pacientes que são pacientes assintomáticos, mas que fazem parte de um grupo de risco. Professora, eu não entendi, calma. Vamos aqui utilizar uma outra modalidade que a gente escuta muito, a mamografia de rastreio. Mamografia de rastreio a gente precisa realizar, né? É fundamental que a paciente realize quando ela atinge certa idade ou quando a paciente já tem um histórico familiar conhecido, certo? E quando a paciente ela apresentou ali através de outros exames algumas alterações. Então, da mesma forma, a gente vai seguir aqui com o score de cálcio por tomografia computadorizada. Não é um exame que é para todo mundo, é um exame de estratificação de risco, é um exame de rastreio. Isso é, não é um paciente saudável que vai ser orientado a realizar esse exame. É um paciente que já tem ali previamente, né, um histórico conhecido ou paciente que está dentro do grupo de risco que a gente vai já comentar sobre. Mas, assim, de modo geral, o que esse exame ele detecta para o meu paciente? Por que ele é tão importante para o meu paciente? Olha só, eu tenho a detecção de placa aterosclerótica calcificada. Professora, você está me dizendo então que o cálcio, nesse caso, quando eu observo o cálcio no exame de tomografia computadorizada, lá para o score de cálcio, necessariamente é o cálcio que está causando tudo. Então, aparentemente, se eu ver qualquer foco de cálcio dentro das artérias, necessariamente é uma placa aterosclerótica. E o que é aterosclerótica? A gente vai conversar sobre isso já, tá? Mas basicamente, eu preciso tirar isso aqui da cabeça de alguns alunos, que a placa ela não parece como cálcio. Ela primeiro tem-se ali, né, a sua motilidade, ela pode se locomover. Essa placa de gordura, placa aterosclerótica, pessoal, essa placa de gordura, ela tem ali o seu início e ela consegue se mover, ela tem a sua malemolência, por assim dizer. E aí só depois de um tempo, porque antes de calcificar, essa placa ela é tratável, por assim dizer. A gente consegue utilizar alguns medicamentos nesse paciente para que essa placa ela seja ali erradicada, por assim dizer. Mas quando essa placa aterosclerótica ela passa a estar calcificada, aí a gente tem um problema, certo? Aí a gente precisa avaliar como vai ser o prognóstico desse paciente. E esse exame de score de cálcio, ele é fundamental para que o médico cardiologista ou para que o médico radiologista especialista em cardiologia, ele dê o laudo certeiro para esse paciente, para que ele possa seguir ali com um tratamento mais invasivo ou que esse paciente, então, inicie o tratamento. Vocês vão ver que aqui dentro do score de cálcio nós temos algumas numerações, né? Esse score, ele vai ser fundamental para que, então, a gente tenha as condutas que vão ser seguidas ali com aquele paciente, certo? Então, a gente tem aqui a avaliação do risco cardiovascular, tá? Que nada mais é do que tudo que a gente já conversou até esse ponto do vídeo.
E nós temos que a validade desse resultado, sendo positivo ou negativo para o paciente, é de até 5 anos. Então, eu consigo avaliar através desse exame, entendendo quem são esses pacientes que estão dentro do grupo de risco, que a gente também vai já delimitar quem são para masculino e para feminino. A gente consegue ali dar uma previsão se esse paciente ele tem placas já calcificadas e a gente consegue identificar a gravidade do estado desse paciente em até 5 anos. Vale salientar aqui desde já que alguns pacientes, tá? A sua minúscula quantidade ali de pacientes pode vir a ter eventos, obviamente, ocasionados aí em 5 anos, por conta justamente dessa calcificação, certo? Dessa placa arteriosclerótica que, durante a realização do exame, se não está calcificada, eu não visualizo. Mas, através de outros exames cardiológicos que esse paciente que está dentro do grupo de risco precisa realizar periodicamente, a gente consegue ali fazer o acompanhamento e os outros profissionais dentro da medicina conseguem seguir com um prognóstico positivo para esse paciente, tá? Mas, em geral, nós temos que o resultado para o score de cálcio é de até 5 anos, né? A gente consegue dar uma previsão de eventos cardiovasculares de acordo com o score de cálcio de até 5 anos, para que haja ali eventos que podem, né, afetar a sobrevida desse paciente, ok? Então, o que a gente tem aqui? Trouxe para vocês, olha só, trouxe para vocês uma visualização bem exemplificada, né? Bem autoexplicativa aqui, para que a gente consiga enxergar os olhos aqui, né? Os técnicos e tecnólogos em radiologia e biomédicos, nós somos os olhos dos médicos aqui, a gente faz o exame para que o médico, então, entenda o que está acontecendo. Nós temos uma imagem no corte axial, e aí vale ressaltar que esse exame, pessoal, ele é realizado com o paciente em uma posição como se fosse uma tomografia de tórax. Então, ele vai deitar em decúbito dorsal, ele vai ter elevação dos membros superiores, tá? E a gente também vai precisar pedir que esse paciente faça uma apneia inspiratória, que é o que, ó? E prender, respirar fundo e prender, que aí é o momento da aquisição para que a gente não tenha ali um artefato de movimento da caixa torácica principalmente. É importante dizer também que a avaliação do ECG do paciente, aqui nesses casos, ela é fundamental, a gente precisa monitorar o paciente. Vou conversar com vocês sobre isso daqui a pouco. Mas aqui na imagem, olha só, nós temos uma imagem adquirida no corte axial, onde, olha lá, voltando, a gente tem essa área cardíaca, né, onde a gente consegue avaliar bem, mas o importante aqui, veja só, deixa eu levar vocês aqui para essa imagem da direita, né, que é uma imagem também adquirida em corte axial, onde eu consigo avaliar a área cardíaca do paciente e eu consigo ver que, olha só, tem essa região aqui que está calcificada. Por que eu sei que está calcificada? Se eu colocar o ROI, que é a ferramenta do nosso sistema que vai lá nessa região e mede a quantidade de unidades Hounsfield, né, o nosso númerozinho de Hounsfield, ela vai dar muito parecida com a densidade do osso, certo? Ela vai dar muito parecida porque que há uma estrutura dentro da área cardíaca com a densidade parecida com a densidade de osso. Não dá certo isso, né? Não é uma coisa normal de observar dentro da área cardíaca, ok? E é baseado nesses achados hiperdensos dentro da área cardíaca que nós temos, então, obviamente, através de cálculos que a máquina faz, é interessante salientar, tá bom? Através desses cálculos, a máquina, ela nos diz ali, nos dá uma previsão, a máquina nos dá uma previsão de como anda a saúde cardiovascular desse paciente e classifica esse paciente como sendo um paciente score 0,
Ou seja, um paciente que não tem, é um risco baixíssimo desse paciente ter eventos cardiovasculares em 5 anos, e nós também temos pacientes com scores acima de 400, que são pacientes que precisam de uma atenção rápida e precisam de um tratamento mais intervencionista, tá? A gente vai já falar sobre isso. Mas é um exame legal, é um exame extremamente necessário. Mas, professora, todo mundo vai poder fazer? Professora, eu tenho medo, eu tenho ansiedade e eu tenho medo de ter algum problema cardíaco e eu não sei, eu preciso recorrer a algum exame para tirar isso da minha cabeça. Posso fazer? Eu sou saudável, eu tenho 23 anos, eu faço academia, eu me alimento bem, eu nunca tive nenhum evento cardiovascular, ninguém da minha família teve algum evento cardiovascular, mas eu estou curioso para fazer. Eu posso fazer? Não, tá? Não é indicado. Quem é o meu público-alvo para esse tipo de exame? Veja só, mulheres entre 50 a 55 anos ou pós-menopausa e homens entre 40 a 45 anos que possuem risco elevado de sofrer eventos em 10 anos, tá? Professora, quem é o responsável, quem é a responsável por me dizer então se eu estou dentro do grupo de risco, já que as coisas que eu estou pensando que tenho no meu coração eu não consigo comprovar com o exame porque não é um exame indicado para mim, já que eu tenho 23 anos. Olha só, o score de Framingham, tá? Ele nos dá, olha só, ele nos dá alguns fatores que são fatores em que sim, aqui eu vou classificar o meu paciente como sendo paciente potencialmente de risco ou não, tá? É aqui que a gente precisa observar se há realmente a necessidade de realizar esse exame ou se eu posso fazer os outros exames laboratoriais, os outros exames ergométricos para observar se há alguma alteração. Então, para as mulheres, olha só, eu tenho que a idade, os níveis de colesterol, pressão arterial, tabagismo e diabetes, tá? Para os homens, idade, colesterol, pressão arterial, diabetes e tabagismo, tá? A gente tem, olha só, números, né, percentuais diferentes aqui para homens e para as mulheres, o que é totalmente cabível aqui nesse caso, tá? E é através dessa escala que, durante todo o seu histórico de atendimento, no seu prontuário, o médico vai julgar necessário ou não a realização do exame de score de cálcio por tomografia computadorizada, tá certo? Então, calma, respira, faz os teus exames de rotina e aí, se houver realmente a necessidade, o profissional responsável vai te indicar a realização desse exame. Tranquilo? Vamos lá. Quem são os pacientes não indicados para esse tipo de exame? Vamos lá. Paciente de baixo risco, ou seja, não justifica a dose de radiação utilizada pela tomografia. Além de todo esse score que nós vimos que é justamente o que vai me dizer se eu sou um paciente potencialmente ali candidato a realizar o score de cálcio, se realmente há necessidade, ou se eu posso fazer os outros exames, ou, né? Ou, nesse caso aqui do paciente que é baixo risco, paciente que todo o seu histórico é um histórico ali típico, não tem nada de alteração cardiovascular ao longo ali dos seus pais, enfim, dos seus avós, e eu não posso indicar esse paciente para realizar um exame que utiliza a radiação do tipo ionizante, perdão. Não posso submeter esse paciente a um exame que utiliza esse nível de radiação. Então, são dois pontos onde a gente precisa observar, onde o médico responsável vai observar e dizer, não, você pode fazer só um teste de esteira? Não, faz só um ECG para a gente ver como é que tá, né? Então, através disso é que vai sendo, então, feita essa triagem para que o paciente realize ou não esse exame, certo? O paciente de alto risco, que é o paciente que já tem histórico de infarto ou estente,
Paciente com stent, pessoal, ele não cabe aqui para o score de cálcio porque o stent ele tem uma alta densidade. Então, quando eu coloco esse paciente para realizar o exame, ele já tem o stent. Então, o tratamento para ele, ou melhor dizendo, o diagnóstico para ele de outras alterações, vai seguir a angiotomografia computadorizada ou o próprio cateterismo, que é uma parte aí mais invasiva, né, do tratamento. Esse paciente ele já tem uma alteração cardíaca. Então, o que é que eu vou fazer agora? Vou fazer uma angiotomografia para averiguar como está o fluxo desse sangue, se for o caso, cateterismo, né? Que é uma cirurgia mais invasiva, porque o paciente ele já sabe que tem alguma alteração ali. Lembrando, score de cálcio por tomografia computadorizada é um exame de estratificação de risco, tá? Estratificação de risco, tá certo? Não é para todo mundo. Tranquilo? E aí, como é que é feito o preparo desse paciente? Professor, é um preparo anormal de difícil? Pessoal, não. A única coisa que esse paciente não vai fazer, aqui ó, o quinto ponto, suspensão de estimuladores de 4 a 6 horas antes do exame. São quem? Café, chás, refrigerantes, bebidas alcoólicas, o próprio tabaco, tá? O paciente ele não deve fazer o uso de nenhum desses estimuladores, porque na hora da realização do exame, o ECG desse paciente pode dar alterado. E eu preciso que esse paciente ele esteja, ó, tranquilo, 70 a 75 BPM, tá? Eu preciso que ele esteja tranquilo para que então meu exame ele saia ali um exame compatível para o laudo, né? Não sai um exame com tantos artefatos de movimento. Isso aí atrapalha bastante a visualização de placas arterioscleróticas, tá certo? Eu não utilizo o meio de contraste endovenoso na tomografia computadorizada endovenoso, a gente só utiliza o iodo e nesse caso aqui não é necessário, porque aí eu conseguiria, né, eu iria ver o contraste e a placa de arteriosclerose. Então, os dois teriam alta densidade, eu não conseguiria ver quem é quem, certo? Aqui no caso, ó, preciso utilizar os eletrodos, né, para fazer o gating do paciente para monitorar como é que tá o BPM dele. E, como eu já disse, a apneia inspiratória para ajudar na movimentação da caixa torácica, certo? Sobre o exame, pessoal, quem lauda esse exame? Pessoal, médico radiologista com especialização em cardiovascular ou o médico cardiologista com especialização em tomografia computadorizada e ressonância magnética cardíaca. Tá certo? A validade desse exame é em 5 anos, com as ressalvas que eu fiz com vocês no começo do vídeo. E, mais uma vez, o exame é uma estratificação de risco e não deve ser repetido para acompanhamento. Fiz o exame no paciente, vi que ele não tem risco, ele não está dentro do score de risco, esse paciente volta para fazer os exames dele de rotina. Fiz o exame e vi que esse paciente tem alto risco de ter eventos em 5 anos, opa, esse daqui, ó, vai passar para os pacientes que precisam ser acompanhados semestralmente ou anualmente com alguns exames específicos. Esse paciente aqui, ele vai iniciar o tratamento com medicamentos, certo? Então, estratificação de risco, bota o paciente que precisa de acompanhamento para um lado, paciente que não deu nada, volta para fazer os exames anualmente, exames de rotina, tá certo? E aí aqui, ó, um pouco sobre como acontece a formação da placa, né, dentro das artérias coronárias. Olha só, tem uma placa se formando, o sangue ele consegue passar ali de forma mais contida, né, um fluxo menor. E aí, essa artéria bloqueada com depósito de gordura, olha só, isso aqui é a placa de gordura, tá, pessoal? Placa de arteriosclerose que a gente estava conversando. Então, aqui o paciente ele pode ou não desenvolver alguns sintomas, como a angina, né? Dorzinha no peito, um desconforto no peito, mas não necessariamente ele vai desenvolver sintomas, tá certo? E aí, ó, quando eu visualizo o cálcio lá na artéria, eu vou
fazer justamente essa estratificação, né? E aí eu consigo delimitar, consigo ali dar uma previsão sobre os riscos que esse paciente sofre, né? Os riscos que esse paciente pode ter em até 5 anos, ok? Sobre os aspectos técnicos aqui, sobre o exame, tá bom? Como eu já falei para vocês, paciente deitadinho de barriga para cima ou decúbito dorsal, com os braços elevados, a gente faz a elevação dos membros superiores para que não haja a sobreposição do ombro, né, dos ombros para a área torácica, para a área de interesse, porque aí eu teria artefatos, tá bom? A aquisição deve incluir a carina e se estender até o início do fígado para incluir toda a base cardíaca, ok? E aí, geralmente, a aquisição é realizada com 120 kV. Por quê, professora? Porque a minha máquina, ela precisa avaliar os pontos que estão ali acima de 130 HU. Aquela calcificação que a gente viu lá naquele gifzinho que eu fiz para vocês no axial, não é uma calcificação qualquer, tá bom? Não é uma calcificação qualquer. A minha máquina, ela vai pegar pontos específicos, aqui no caso, pontos que tenham mais de 130 unidades Hounsfield, que é onde eu entendo, é onde a gente tem ali conhecimento de que já é uma calcificação de fato, e ela vai me dizer, olha só, aquela artéria ali tem um pontinho de calcificação. Mas essa calcificação eu vou ignorar? Não, porque a máquina ela já fez esse cálculo por mim, tá? E aí eu preciso que essa padrão, tá, pessoal? Preciso que essa aquisição seja realizada com 120 kV, porque baseado no comportamento da imagem por 120 kV, a minha máquina ela vai estar calibrada para pegar o que tem mais de 130 HU. Se eu elevo essa quilovoltagem, então a máquina vai precisar, olha só, pegar os pontos que estejam ali, né, diferente de 130 HU. E isso acontece quando a gente altera a quilovoltagem, a gente tem uma diferença no efeito fotoelétrico nas estruturas, tá? Então eu não posso garantir que se eu fizer o meu exame com 150 kV, os meus pontos que em 120 kV estariam brilhando, porque tem mais de 130 HU, eles vão estar lá em 150 kV. Porque eu aumentei essa quilovoltagem. Então, o efeito fotoelétrico, ou seja, essas microcalcificações, elas podem aparecer mais visíveis ou não, tá? Então, a gente costuma dizer que descalibra a máquina fica descalibrada quando eu faço essa alteração na quilovoltagem, tá? Por isso que é tão importante ter o paciente bem posicionado, o paciente consciente de que precisa fazer a apneia expiratória, eu preciso ter o paciente ali com o gating funcionando muito bem para que a imagem, então, ela seja gerada de forma padrão, tá? E não haja ali alterações no resultado do paciente. Trouxe para vocês aqui uma apresentação de um score 0, vocês estão vendo que não há nenhuma calcificação na área cardíaca do paciente. Trouxe para vocês um score 29, olha só o que aparece aqui, score baixo, tá? Muito baixo. Trouxe um paciente com score de 250, então eu já tenho ali uma apresentação bem grotesca das microcalcificações e um paciente com 1.200 de score. Então esse paciente aqui, esse paciente final, ele tem um risco muito elevado de ter um evento cardíaco em 5 anos, tá certo? Mas só esse vai ser classificado? Só esse vai receber uma atenção especial? Não. Todos esses pacientes vão ter as suas classificações, como baixo risco, ou melhor dizendo, muito baixo risco aqui para o 29, risco moderado em 250 e muito alto risco de evento cardíaco em 1.200, ok? Então aqui, olha só, trouxe para vocês também essa classificaçãozinha aqui, ó, que é justamente o que a gente conhece como score de cálcio. Olha que maravilha. Eu tenho o score 0, que é um risco não identificado, ou seja, não consistentes ou nada foi identificado, ok? Baixo risco. De 1 a 10 eu tenho risco mínimo, que é o quê? Baixo risco de ter um evento cardiovascular nos próximos 5 anos. Eu tenho o score de 11 a 100, que é um risco leve, ou seja,
existe um risco leve de ter uma doença arterial coronariana, certo? De 101 a 400 eu tenho um risco moderado, ou seja, existe um risco moderado de ter um evento cardiovascular. E o score é maior que 400, a gente tem um risco significativo de ter um evento cardiovascular nos próximos 5 anos. Todos esses pacientes, todos esses scores estão dentro da classificação da escala de score de cálcio. Todos esses pacientes vão ser classificados como baixo risco, muito baixo risco, ou muito alto risco, ou um risco moderado. Todos esses pacientes vão ser direcionados para tratamentos de acordo com seus resultados. Ok? A imagenzinha para vocês aqui, ó. Score de cálcio 0. E aí, a gente também tem o score de cálcio 1292. Olha só, olha aqui, ó. Cada pontinho desse aqui nas artérias, olha só. Altíssimo risco, né, para o paciente, pessoal. Então, é basicamente dessa forma que a gente segue, tá? Com o score de cálcio dentro da tomografia computadorizada. Esse foi o vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixei algumas referências aqui para vocês de estudos, né, que foram justamente o que embasaram essa apresentação e fico aqui à disposição, tá? Esse é o QR Code no meu Instagram. Fico à disposição de quaisquer dúvidas que vocês tenham, sugestões de vídeo principalmente, para a gente trazer aqui para o canal, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau!